Bom dia, bom dia, bom dia. Que a paz seja convosco, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Olá, mulher de Deus. Eu sou Jéssica, do Bíblia Todo Dia. Estou aqui para abençoar a tua vida em nome do Senhor Jesus. E esse é mais um devocional da parte de Deus para os nossos corações. Hoje, mulheres, a palavra se encontra em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens mais dignos de compaixão. Amém? Glória a Deus. Mulheres, a cada dia que eu caminho com o Senhor, que eu ando com o Senhor, já se vão fazer 6 anos que fui encontrada pelo Senhor, resgatada de uma vida sem sentido, sem sentido e vazia. E nesses 6 anos, a cada dia o Senhor Ele me ensina estar nele, firmar nele, estar aos pés dele, focar nele, mulher. Não somente pelas coisas dessa vida, amém? Porque nós precisamos olhar para o alvo, e o alvo, ele é Cristo. Nós precisamos estar no Senhor. Mas aí eu te pergunto, por que motivo você tem lido a Bíblia todos os dias? Por que motivo você tem buscado ser uma mulher que escuta mais a palavra de Deus, que está aqui nesses devocionais? Por qual motivo, mulher, você tenta firmar-se e estar todos os dias aos pés do Senhor? É bem verdade, mulheres, que nós temos muitas lutas, muitos dias difíceis e nós buscamos o Senhor para que Ele nos dê graça, para que Ele nos dê sustento, né? O apóstolo vai falar que nós devemos nos aproximar do trono da graça para receber mais graça, para ser encontrado ali com graça, porque ai de nós, se não fosse, e se não for todos os dias, a graça de Deus nas nossas vidas. Eu tenho ensinado a vocês que nos dias difíceis, nos dias de lutas, nos dias em que você precisa ser mãe, esposa, empregada de uma empresa, que você precisa ser serva, que você precisa ser filha, amiga, peça sabedoria ao Senhor, peça graça. Porque se não for a graça de Deus, você não consegue, mulher. Amém? E aí nós precisamos pedir graça ao Senhor nos dias difíceis, nos dias de luta, nos dias de dificuldades. E nós nos apegamos nele, no dia da ansiedade, no dia da tristeza, no dia que nem tudo sai como nós esperamos. Vamos no Senhor, porque Ele é nosso sustento, porque Ele é nossa força, porque Ele é nossa fortaleza. Amém? Mas eu quero te perguntar, por que você tem buscado ao Senhor? É simplesmente para que Ele te abençoe? É simplesmente para que Ele te proteja do mal? É simplesmente para que você consiga sair de casa e voltar em segurança? É para que Ele realize o sonho que você tem sonhado? É para que Ele te traga o casamento abençoado? É pelo dinheiro que está faltando que você ora ao Senhor? É pela porta de emprego? É pela providência financeira que você tem clamado ao Senhor? Nada disso é errado. Você faz certo. Mas veja aqui o que o apóstolo Paulo está falando. Amém? Se é somente para esta vida que nós temos esperança em Cristo, nós somos pessoas que, coitados de nós. É isso que ele está falando. Porque, mulheres, nós devemos buscar o Senhor primeiramente por entender e por crer, por encher nosso coração de esperança que há algo maior nos esperando, que há algo melhor. Porque lá em João 14 ele vai dizer que ele foi preparar lugar e quando estiver preparado ele vai voltar para buscar os seus. Essa deve ser a nossa maior esperança. A nossa esperança deve estar firmada na palavra que diz que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, não penetrou ainda em coração humano aquilo que o Senhor tem preparado para os que o temem, para os que estão nele. Ou seja, nós não conseguimos, quando a palavra diz que não penetrou ainda em coração humano, está dizendo que nós não conseguimos. A nossa mente humana é tão limitada que nós não conseguimos, em um todo, pensar, refletir sobre o que Deus tem preparado para nós. Não cabe na nossa mente limitada entender, visualizar, deslumbrar, refletir a respeito do que o Senhor tem para nós. Então, mulheres, todos os dias eu tenho aprendido e nos últimos meses e nos últimos dias eu sinto que o Senhor tem me ensinado ainda mais voltar os meus olhos para o alto. Eu tenho todos os dias pedido ao Senhor, Deus, me ensina a ser uma mulher que anda e que se move pelo céu e não pela terra. Me ensina, Deus, a ser uma mulher que olha para o alto, que está firmada nas coisas do alto.
Amém? Que os meus olhos não estejam firmados nas coisas terrenas, mas nas coisas celestes. Que os meus olhos anseiem, que meus olhos se firmem naquilo que é espiritual, naquilo que é sobrenatural, naquilo que vem do Senhor. Porque mulheres, às vezes, nós estamos tão ligadas às coisas materiais, às coisas da terra, às coisas da vida. Nós estamos tão relacionadas com elas que parece que nós somos daqui. E nós não somos daqui, nós somos estrangeiras, nós somos peregrinas. Essa terra não é nossa, essa terra não nos pertence. Se nós estamos em Jesus, mulheres, nós precisamos estar firmadas e focadas nessa verdade. Eu não sou daqui. Aqui é uma passagem. Aqui é rápido. Porque pense só se a nossa esperança fosse só nessas coisas. É por isso que muitas vezes nós estamos muito mais abatidas do que nós deveríamos quando algo inesperado nos acontece. Quando a nossa agenda não bate com a agenda de Deus. Porque nós, mulheres, podemos nos programar para ir à escola do filho, nós podemos nos programar hoje para ir a uma reunião, nós podemos nos programar para ir ao exercício, nós podemos nos programar para tirar férias, mas nós nunca nos programamos para ter o dia difícil. E o dia difícil vem. E nós ficamos tão abatidas com esse dia difícil, muitas vezes, mais do que deveria, porque nós estamos focadas no aqui e no agora. Quando a porta se fecha, quando o não que nós queremos que seja um sim vem, nós nos desesperamos. Mas por quê? Porque os nossos olhos estão só aqui. Veja só que o cristão, ele precisa entender que nós estamos além disso daqui. Porque o que dizer para uma mãe que perde um filho? O que dizer para alguém que recebe o diagnóstico de um câncer terminal? Será que se essa pessoa tiver com os olhos só aqui, é desesperador mesmo? Mas uma mãe que perde um filho, uma esposa que perde um marido, alguém que recebe um diagnóstico, alguém que está passando por muitas dificuldades, mas se ela não olhar somente para aqui e agora, mas ela olhar para o além, para o alto, para o que Deus tem preparado, nós vamos entender que há algo maior e melhor nos esperando. Que a morte, ela tem poder de tirar a vida aqui. A morte é poderosa, porque a ciência avançou, mas a ciência não consegue deter a morte. Mas o Senhor conseguiu deter a morte, porque Ele ressuscitou. Amém? Ele morreu, mas Ele ressuscitou no terceiro dia. E é justamente nesse capítulo aqui que Paulo vai dizer, porque ele trata desse assunto aqui nesse capítulo, justamente porque alguns do qual essa carta foi direcionada, de Coríntios, eles estavam acreditando que não havia ressurreição. Amém? Aí ele vai dizer assim no versículo 14: e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Então a nossa fé é baseada não só porque Jesus veio ao mundo e operou tantos milagres. Não, a nossa fé se baseia porque Cristo morreu e ressuscitou, o que mostra que é poderoso, que Ele tem poder sobre a morte. Então nós não temos poder sobre a morte, mas Jesus tem. Então, mulheres, nós precisamos nos firmar nessa verdade. Nós precisamos estar ligadas nisso. Que embora as dificuldades, embora nós tenhamos problemas, embora as coisas não saiam como nós queremos, há algo melhor e maior. A necessidade que eu passo, a porta fechada de emprego que não se abre, se Deus abrir, glória a Deus. Mas se Ele não abrir, vai ter um dia que eu vou desfrutar de grandezas, de riquezas, de tudo do bom e do melhor, lá na casa do meu Pai, porque eu sou filha, eu sou princesa do Senhor. Amém? Se chega um diagnóstico de alguém doente, se chega um diagnóstico até mesmo para você, descansa, pede cura, pede alívio, mas e se não vier? A gente, muitas vezes, nós estamos estagnados em um evangelho que estão pregando por aí, de que só é bênção, 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 e a nossa esperança tem que estar firmada nessas bênçãos, e os nossos olhos têm que estar fixos no aqui e no agora. Você vai vencer, você vai chegar lá. Só que a gente precisa ser realistas, mulheres. Tem dias que nós não vencemos. Tem dias que nós não vamos chegar lá. Tem coisas que não vai dar certo. Não vai. E nem por isso nós vamos nos deixar abater. Nós vamos nos desesperar. Não, porque a minha esperança não está nas coisas daqui. A minha esperança está nas coisas do alto. Porque Paulo fala que se nós estamos tendo esperança em Cristo, somente para aqui, para o agora, nós precisamos de compaixão. Porque coitadinhas de nós. Então, não é sobre a sua situação.
Não é sobre o diagnóstico, não é sobre o que não está dando certo. Meninas, nos últimos dias eu tenho levado tantos nãos sobre uma situação que eu queria um sim, mas eu tenho levado portas na cara. Só que a cada porta na cara eu digo, obrigado, Senhor. Porque sempre quando eu vou bater na porta tal, eu digo, Senhor, se não for da tua vontade, que não dê certo. Só que a gente faz aquela oraçãozinha, mas lá no fundo a gente diz assim, mas tomara que dê certo. Não é verdade? Mas aí eu chego lá e é não. Desde semana passada que eu tenho levado vários nãos. Amém? Hoje eu levei um não. Mas enquanto eu vinha no carro, eu vinha com louvor. Que era aquele louvor assim que te louvarei, não importa as circunstâncias, te adorarei, somente a ti, Jesus. Não sou cantora, meninas, muito pelo contrário, eu canto mal a beça, né? Como cantora, sou uma ótima pregadora. Mas era esse louvor que veio. E quando eu parei, porque eu cheguei em casa, fui fazer meu devocional e eu não tinha ânimo para orar. Eu não tinha ânimo. Eu só tô falando para vocês que hoje eu não tinha ânimo para orar. Mas aí eu disse assim, a minha oração hoje, Senhor, vai ser esse louvor. E eu fui buscar o louvor no celular, coloquei para tocar e fiquei louvando ele, porque era o que estava dentro do meu coração. Embora os nãos, eu vou te louvar, Senhor, porque a minha esperança não está nas coisas terrenas. A minha esperança não está nisso que está dando certo ou está dando errado. A minha esperança está no alto. Porque eu sei que além daqui há uma eternidade contigo, há uma vida contigo, há céus me esperando. Eu vou viver olhando para a face do meu Deus. Amém? Então, essa é a minha esperança. Então, se eu tivesse uma esperança só aqui e agora, aí sim eu já estaria desesperada. Mas não. A minha esperança é conhecer o Senhor, prosseguir conhecendo Ele, fazendo conhecido, porque isso aqui hoje que eu estou fazendo, pregando a palavra para vocês, dá sentido à minha vida. Dá sentido à minha vida muito. Amém? Vocês não sabem o quanto isso me deixa viva. Então é sobre isso, mulheres. Eu quero te convidar aqui, que você declare aqui nos comentários, tá bom? Que você vai ser uma mulher que vai se apegar ao Senhor e não vai olhar só para as coisas terrenas, mas você quer olhar para as coisas do alto. Senhor, me dê uma visão que deslumbra mais as coisas celestes do que as terrenas. Senhor Jesus, me dê uma visão que deslumbra mais as coisas celestes do que as terrenas. Eu quero meus olhos no alto e não no chão. Eu quero ter vista alta, Senhor. Eu quero andar pelo sobrenatural. Declare alguma coisa a respeito disso, tá bom? E quanto mais você orar e quanto mais você pedir, mais o Senhor vai abrir a tua visão a respeito disso. Se inscreva nesse canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário, tá bom? Faça isso e envie para uma amiga, tá bom? Vamos orar? Pai, o Senhor é Deus, o Senhor é perfeito, o Senhor é santo. O Senhor é justo, o Senhor é fiel, o Senhor é tremendo. Obrigado, meu Deus, pela vida, pela porção de cada dia, pelo teu amor, pela tua graça. Obrigado pela tua bondade, pela justiça, Jesus, pela salvação. Obrigado porque o Senhor venceu a morte por nós e é por isso que hoje a nossa fé não é em vão, a nossa esperança não é em vão, porque nós estamos crendo que há algo maior e melhor para nós. E isso é o alimento da nossa alma, Jesus. Isso que nos sustenta e nos faz prosseguir e caminhar. Deus, perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, os nossos erros, que essas mulheres de Jesus sejam tocadas, que o Espírito Santo de Deus sopre sobre elas e que elas se arrependam daquilo que elas precisam se arrepender, assim como eu. E Deus, perdoa se nós temos uma visão limitada no dia de hoje. Perdão se os nossos olhos estão apenas no aqui e no agora. Deus, eu peço que o Senhor abra a visão de mulheres. Eu peço que o Senhor toque, que o Senhor convença, Jesus, que não é sobre somente o que nós vivemos aqui, que não é somente sobre o que nós estamos tendo hoje ou vivenciando hoje. Não é apenas sobre um diagnóstico, Jesus. Não é sobre apenas uma porta fechada. Não é apenas, Jesus, sobre um casamento que tem enfrentado divisões ou discussões. Não, Senhor. Há um céu nos esperando. Há uma glória maior que há de ser revelada em nós. Então, Jesus, que essas mulheres olhem para o alto e vejam o Senhor, que elas se firmem no Senhor, que elas digam que, embora passem dificuldades e lutas aqui, que nós temos um Pai que vem nos buscar através do seu Filho. Que possamos olhar, porque quando Jesus ele vislumbrava todas as dores que estava para passar, quando ele ora no Getsemane e ele
se sente angustiado, mas ele se volta para a vontade do Pai. Jesus não estava olhando apenas para a cruz, Jesus estava olhando para o que esperava ele nas alturas, porque ele seria glorificado. Então que nós possamos olhar para o alto, nós possamos olhar além, porque o Senhor faz além. E nos abençoe, Jesus. Nos dá graça para suportar aquilo que hoje nós temos que vivenciar aqui difícil, porque nós precisamos de graça. Seja conosco, Pai, nos ajude, nos capacite, nos fortaleça, livra de todo mal, fortalece, faz essa mulher uma guerreira, uma vitoriosa. Fica conosco, Senhor, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Nós somos gratas ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, mulher, e até amanhã, se Deus quiser.